Alta nos alimentos, inflação, 2021 não está fácil para ninguém, né, gente? Se o orçamento aperta, você precisa fazer economia e se livrar de gastos desnecessários. E qual deve ser o cenário para 2022? Aperte os cintos porque a luta para conseguir pagar as despesas básicas vai continuar. 2021 deveria ser o ano da recuperação econômica pós-pandemia do novo coronavírus. Mas o ano caminha para o fim, com o vírus ainda causando muitas mortes e com a economia brasileira ladeira abaixo. A inflação deve ficar acima de 8%, os juros básicos em 7,5% e os preços dos alimentos e serviços nunca subiram tanto nos últimos anos, como combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. Aliado a isso, acrescente também o desemprego em mais de 14%, dólar caro, crise hídrica e conflitos políticos e institucionais que atropelam votações de projetos importantes e necessários no Congresso e que aumentam os riscos fiscais para 2022. Entre esses riscos estão a reforma do imposto de renda, que empacou, e o parcelamento de precatórios, dívidas que o governo federal é obrigado pela Justiça a pagar para quem ganhou uma ação na Justiça contra a União. Especialistas já dizem que há o temor de o governo central não dar conta de fechar as contas e furar o teto de gastos de 2021. Caso esse cenário se concretize, a expectativa para 2022 não é nada animadora, como explica este economista. De um lado, se nós temos um desequilíbrio das contas públicas, um desarranjo, um descompromisso em relação a esse equilíbrio fiscal, certamente isso gera uma crise de desconfiança no próprio mercado privado e isso reflete naturalmente no nível geral de investimentos na economia. A situação é cada vez pior para a população de baixa renda ou para aqueles brasileiros que não têm qualquer tipo de renda para sobreviver. Essa parcela da sociedade ainda está segurando as pontas com o auxílio emergencial de até R$ 375 por mês. Mas a segunda fase do benefício está no fim. Se nada mudar para melhor, o economista alerta que o cidadão deve se preparar e gastar o menos possível. Uma das dicas dele é deixar de lado gastos que podem ser evitados e, principalmente, fugir do endividamento. O momento não comporta compromissos de longo prazo, como um endividamento, por exemplo, de 30 anos, 20 anos. O cenário ainda é um cenário de recuperação econômica, é um cenário de incertezas. E é nesse sentido que eu acredito que o cenário requer prudência, requer atenção, em especial no aspecto do endividamento familiar, de modo que não se tenha aí um superendividamento ou um comprometimento do orçamento doméstico,